tema, já vou fazer os agradecimentos. A misericórdia do Senhor, a graça do Senhor, ela abrange todos aqueles que têm o coração aquebrantado. Deus, ele não faz acepção de pessoas para a libertação, para a salvação. Nós é que andamos contramão de tudo aquilo que Deus, ele tem nos prometido. Porque eu lembro certa feita, meu pastor, que Deus, ele tinha feito uma promessa para minha mãe. E essa promessa, aos olhos humanos, parecia impossível de acontecer. Eu não gosto muito de dizer isso, mas é necessário, porque quando o irmão estava falando, eu achei necessário te dizer aqui. Eu era um jovem que era amado nesse Morro da Caixa d'Água. Só que eu era viciado em cocaína. E certa feita, eu discutindo com a mãe do meu filho, eu peguei um copo e lancei em cima dela, aquele copo bateu na parede, puf, e abriu a cabeça da minha mãe. Ali, aquele jovem que era amado numa localidade, passou a ser odiado por todos. Porque Satanás, ele é sujo. Satanás, ele tenta sobre as nossas vidas. Porque para ele já não tem um jeito. Ele é derrotado. E quem é mais antigo aqui sabe dessa história. Só que Deus, ele tinha feito uma promessa. E olha a promessa aqui. Você entrou aqui debaixo de uma promessa. Não ceda, não cessa, não cesse de orar. Porque no tempo de Deus, as coisas vão acontecer sobre a tua casa, sobre a tua família. E o nome de Deus, ele vai ser glorificado. Bom, nos foi feito um convite para estar aqui fazendo a mensagem, trazendo a mensagem do dia da Bíblia, né? Vou pedir depois que você abra a sua Bíblia, pode até abrir no Evangelho de 2 Timóteo, capítulo 3. Antes eu quero agradecer nosso pastorzão, meu amigo, pela confiança, evangelista Wanderson, que foi o canal de bênção que nos direcionou a estar aqui na noite desse dia. Estou debaixo da obediência do meu pastor, ele autorizou que eu viesse estar aqui. Trago um abraço dele, pastor Leandro Borges. E todos nós sabemos que a Bíblia, ela começou a ser comemorada no Brasil em 1850, com a chegada dos primeiros missionários cristãos evangélicos. Eles estavam vindos da Europa e dos Estados Unidos, que trouxeram a tradição de celebrar o dia da Bíblia entre as suas comunidades. Só que a Bíblia teve o seu início da comemoração na Inglaterra. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Só que aqui, quando chegou para nós, agora em 19 de dezembro de 2001, o dia da Bíblia passou a integrar o calendário oficial do Brasil, por meio da Lei Federal de número 10.335, que instituiu formalmente a celebração em todo o território nacional, no segundo domingo de dezembro, o domingo esse a qual nós estamos aqui, reunidos pela Bíblia, pela palavra, a que nos alcançou. Todos acharam 2 Timóteo, capítulo 3, verso 15, diz assim: pois desde a infância conheceis as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Depois disso tudo, olha o que acontece sobre a minha e sobre a tua vida. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Entendeu? Porque a Bíblia é lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Louvado e engrandecido. Pode tomar o vosso assento. Senta glorificando, exaltando o santo nome do Senhor. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor.
Quando nós falamos de Bíblia, nós lembramos da nossa infância. Muitas casas naquela época tinham suas Bíblias abertas nas estantes, talvez no quarto. Sempre ficava no Salmo 23 ou Salmo 91, louvado e engrandecido. Mas toda casa naquela época tinha uma Bíblia. Toda pessoa, ela andava com uma Bíblia. Mas não é porque andava com uma Bíblia que estava vivendo o que a Bíblia queria que viéssemos viver. Porque quando nós temos verdadeiramente um encontro com a Bíblia, louvado e engrandecido, ela nos corrige, ela nos transforma. Porque aqui o tema que nós lemos, louvado e engrandecido, é agora a carta de Paulo, a sua segunda carta a Timóteo. Essa carta é considerada um testamento espiritual, louvado e engrandecido, que o apóstolo Paulo, ele escreve pouco antes do seu martírio. Paulo agora está advertindo a Timóteo, louvado e engrandecido, que seria sobre os últimos dias que viriam ter um acontecimento. Se a gente vê aqui no capítulo 3, no verso 1, sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, louvado e engrandecido, pois os homens serão amantes de si mesmos, os homens serão gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, louvado e engrandecido, atrevidos, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos do prazeres do que amigos de Deus, louvado e engrandecido. Então Paulo já estava advertindo a Timóteo que viria uma situação dessa, louvado e engrandecido, mas que Timóteo viesse estabelecer aquela igreja sobre a palavra do Senhor, porque estando a igreja alicerçada na palavra, não tem como dar errado. Pode vir o que vier sobre a minha, sobre a tua vida, que nós estamos alicerçados na palavra do Senhor. E agora Paulo, ele fala para Timóteo, a palavra de Deus como fundamento absoluto da fé cristã. Timóteo, alicerça essa igreja na palavra. Timóteo, ortoga, ensina essa igreja a viver a palavra do Senhor, porque a igreja que tem palavra é uma igreja que não vai se corromper. Se você tiver a palavra, você não vai ser um vento de doutrina, você não vai andar atrás de profecia, como o mundo está usando falsos profetas para profetizar coisas sobre a tua vida que Deus nem mandou, que Deus nem falou, porque profecia, quando vem de Deus, ela tem que estar baseada aqui. Eu costumo dizer, porque eu gosto muito de Mata, Deus, ele não arruma casamento para ninguém, porque quando ele arrumou foi para Adão lá no início. Só que quando você tem a tua vida, tanto homem como mulher, a tua vida alicerçada na palavra, tu vai entender quando é de Deus para a tua vida e quando não é. Tu tem o discernimento do Espírito Santo de Deus, louvado e engrandecido. Eu confesso para os irmãos que eu estava com meus bolsos todo preparado. Só que nós fomos numa festa e o caderno estava dentro da bolsa. Porém, o caderno foi tirado dessa bolsa para ver o endereço de ir para a festa. Quando eu chego agora aqui, eu pergunto a Michele, cadê o caderno? Não tem dentro da bolsa. Mas o poder transformador da palavra de Deus, porque vivemos tempos de confusões espirituais, igreja. Muitas vozes e poucas verdades que falam conosco, louvado e engrandecido. O príncipe do século, verdadeiramente, ele está cegando o entendimento de muitos. Satanás aí está ao nosso derredor, aí tentando escandalizar o crente, tentando escandalizar a tua casa, tentando envergonhar o Evangelho de Deus através da minha vida, da tua vida, louvado e engrandecido. O apóstolo Paulo agora, vou entrar na introdução já na mensagem, o apóstolo Paulo agora próximo da sua morte, ele aponta para o Timóteo o verdadeiro e único evangelho que é fundamentado na palavra de Deus.
a palavra de Deus, ela apenas não nos informa. A palavra de Deus, ela nos transforma. Porque todas as vezes que nós temos um encontro verdadeiramente com a palavra de Deus, ela vai trazer mudança sobre a nossa vida. Ela vai trazer transformação sobre a nossa vida. Aquele que roubava, que tem um encontro com a palavra, com a Bíblia, ele já não vai roubar mais. Aquele que se prostituía, quando tem um encontro com a palavra do Senhor, ele não vai se prostituir mais. Aquele que adulterava, quando ele tem um encontro com a palavra do Senhor, ele não vai adulterar mais. Porque Hebreus vem nos falando, a palavra é como uma espada de dois gumes, penetra. Ela vai aonde o homem não pode ir. Ela vai lá no íntimo e começa a tirar os carrapichos. Aquele que já não valia mais para o mundo começa a ser lapidado por Deus. Aquela que não valia nada para o mundo começa a ter uma vida transformada por Deus. Toda a Escritura, ela é divinamente inspirada pelo Espírito Santo de Deus. É o sopro de Deus, louvado e engrandecido. O autor é até humano, mas a origem é divina. O autor é humano, mas a revelação da Bíblia, ela é divina, louvado e engrandecido. Ela possui autoridade e uma verdade absoluta sobre a minha, sobre a tua vida. A função da palavra é proveitosa para ensinar. O que ensina revela a verdade. Repreender, confrontar o meu e o teu erro. Corrigir, realinhar o caminho. É onde Jesus fala em João 14: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não fala ele, Jesus, que tem outro caminho. Ele fala que ele é o caminho. Ele fala que ele é a verdade. Ele fala que ele é a vida. É ele que vai nos conduzir ao caminho da salvação. A Bíblia, ela vem para isso, para nos direcionar ao caminho de salvação. Muitos têm como livro, sim, mas quem lê na ligação recebe a revelação do Espírito Santo de Deus. Eu já tive muita vitória aqui, eu nunca tive uma derrota. Porque quando eu entreguei o meu caminho ao Senhor, verdadeiramente, porque quem nos fala que entrou para a igreja 6 vezes, era mentiroso, era adúltero. Eu cheguei a ponto, meu pastor, de falar para Deus assim: Senhor, se eu me afastar da tua presença, é melhor que o Senhor me prepare e me leve. Só que Deus estava lá de cima olhando. Não é no teu tempo, eu não vou nem levar em consideração. Só que quando Deus falou: agora chega, filho pródigo, volta, que o teu tempo no mundo acabou. A partir de hoje você vai aprender a me servir. Ali a verdadeira palavra do Senhor entrou na tábua do meu coração. A partir daquele momento, nunca mais eu olhei para trás, nunca mais eu larguei o arado. Eu passei o processo que eu tive que passar, porque crente que quer ser preparado por Deus, primeiro é lançado lá no deserto. Não tem como crente ter maturidade se não passar pelo deserto, não passar pela escola, não passar pela moeda de Jeová. E eu olhava para o alto e falava: Senhor, aonde estão as tuas promessas sobre a minha vida? Aonde está, Senhor, aquilo que o Senhor me prometeu? Ele falou: meu filho, é só você perseverar até o fim, porque aquele que perseverar até o fim herdará a coroa da salvação. Se você perseverar até o fim, não tenha somente a tua Bíblia, a Bíblia aberta, não tenha somente a tua Bíblia sobre o teu celular, tenha a tua Bíblia na tábua do teu coração, porque é ela que vai te direcionar, é ela que vai te ensinar o melhor caminho, a melhor decisão a tomar. É ela, é a palavra do Senhor. E Paulo se preocupa em falar para Timóteo a perseverança na sã doutrina. Mas tu tens seguido de perto o meu ensino, o meu procedimento, a minha intenção, a fé, a longanimidade, o amor, a perseverança. Paulo se preocupa em passar tudo para Timóteo, para que Timóteo viesse perseverar na fé, louvado e engrandecido. O propósito da palavra de Deus é para que todo homem seja perfeito, mas a perfeição
perfeição aqui não é perfeição de dizer que eu sou religioso, eu sou santarrão. É perfeição de maturidade. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. É a maturidade do vento está soprando. Você não olhar nem para a direita e nem para a esquerda. Você olhar os teus olhos para o alto. Aquele que fez a promessa, o consumador. É Ele que vai te direcionar através da palavra. Glória! É você ser perfeito e deixar a palavra te gerar um crescimento espiritual. Porque quando nós temos um crescimento espiritual através da palavra de Deus, coisas começam a acontecer sobre a nossa vida. Eu costumo dizer, meu pastor, por onde nós vamos, nós somos muitos ansiosos. Nós não queremos esperar no Salmo 40. A Bíblia ela vem nos ensinando a cada momento da nossa vida aonde nós precisamos ir, com quem nós precisamos andar, o tempo que nós temos que esperar. Primeiro, que o tempo de Deus não é como o nosso tempo. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. Hoje eu costumo dizer que pode ser o último culto que Ele está nos dando a oportunidade de estar aqui na terra, porque se nós subirmos lá, nós não vamos cultuar, lá nós vamos adorar. Então a Bíblia diz, apóstolo Paulo vem dizendo que o culto racional é quando nós estamos aqui em terra. É aqui que nós temos que dar o nosso melhor para Ele. É aqui que nós temos que viver a palavra dEle. É aqui que nós temos que mostrar verdadeiramente que Ele entrou. Porque aqui quando nós lemos o capítulo 3, no seu versículo de número 1, número 2, pois todos os homens serão amantes de si mesmo. Será que tu tens se colocado com compaixão ao próximo? Será que verdadeiramente tu tem amado aquele que te persegue? Que foi falado aqui no livro do ego, sendo amante de si mesmo. Hoje, infelizmente, meu pastor, nós vemos pregações pelas internet, pregações que estão massageando o ego. Nós temos que ser confrontados a todo momento pela palavra. Porque se eu não fosse confrontado pela Bíblia, se eu não fosse confrontado pela palavra, eu não estaria de pé hoje. Se eu não fosse confrontado pela palavra na verdade, hoje eu não estaria de pé na presença do Senhor. Porque vai vir vento sobre a tua vida, vai vir tempestade sobre a tua casa, mas Deus Ele está no controle de tudo. É somente Ele se preparando para entregar aquilo que já está preparado no outro espiritual. Tudo que Deus te prometeu já está preparado. Mas porque ainda não chegou, precisamos nos deixar de ser preparados por Ele. Aleluia! Porque senão pegamos e deixamos escorrer pelas nossas mãos. E a Bíblia vem dizendo aqui, adaptar para a Bíblia não tem como. Porque a Bíblia não deixa você acrescentar contigo. Não podemos acrescentar nada nela. Ela já é revelação de Deus para a nossa vida. Mas como nós temos lido a Bíblia? Será que nós temos lido a Bíblia direcionado pelo Espírito Santo de Deus? Será que nós temos lido a Bíblia buscando verdadeiramente a revelação? Porque toda a Escritura ela é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar. Será que ela tem nos ensinado a ser uma pessoa melhor? Será que ela tem nos ensinado a verdadeiramente ter um arrependimento, perdoar mais? Porque se nós não perdoar, não adianta, nós não seremos perdoados. Nós temos que perdoar para que do alto o Senhor possa nos perdoar. Nós precisamos verdadeiramente ser uma geração transformadora e transformada para impactar esse mundo de treva. Nós estamos vivendo os últimos dias. Jesus já está voltando verdadeiramente para buscar a sua igreja. Jesus verdadeiramente já está voltando para buscar a igreja do Senhor. Não espera somente a época do milênio, porque a promessa aqui para buscar essa igreja é no milênio, mas todos nós sabemos que a igreja sou eu, a igreja é você, onde nós estivermos. Nós somos sal da terra e luz desse mundo. Será que lá fora nós estamos dando testemunho de como vivemos a Bíblia? Porque a Bíblia tem que ser vivida por mim e por você. Nós temos que transformar o mundo. Nós temos que impactar o mundo. Porque nós tivemos um encontro com a palavra.
Eu não costumo criticar quem cai. Eu não costumo criticar quem para. Eu só sei, eu tenho de misericórdia assim como o Senhor teve na minha vida. Porque quem sou eu para julgar um irmão que fraquejou? Mas a Bíblia vem dizendo que Deus não tem prazer naquele que retrocede. Mas eu não sei o que o irmão está passando. Eu sei do processo a qual eu passei. Eu sei que eu acreditei na palavra do Senhor. Eu sei que eu acreditei na promessa que Deus tinha feito para a minha vida. Eu não busco a Deus pelo que Ele pode me dar. Eu valorizo a Deus de onde Ele me tirou. Porque eu não valia nada para o mundo. Eu vivia dentro de Cracolândia. Eu vivia sendo um escravo na mão de Satanás. Eu vivia como bola. E Deus, Ele me fez uma promessa. A promessa era: eu vou te honrar para mostrar o Deus que eu sou na tua vida. Eu vou te honrar para mostrar o Deus que eu sou na tua vida. Eu não vou te honrar para você ficar soberbo. Eu vou te honrar para que todos vejam que eu sou o Senhor. É Ele, é para Ele, é por Ele. Tu és maravilhoso. Não pare de orar, não. Não pare, não. Não pare, não. Talvez tu achou que eu viesse aqui quebrar tudo. A vontade era essa. A vontade era essa. Eu estou sentindo aqui uma falta dos meus bolsos, que estava tudo alinhado. Só que não. Deus faz como Ele quer. Deus faz como Ele quer. A palavra, conhecereis a verdade. Aí aquele feijão do morro da caixa d'água teve um encontro com a Bíblia. Começou a ler a Bíblia. Começou a pedir: Senhor, senta nessa mesa comigo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Senhor, começa a me ensinar. Começa, Senhor, a abrir o meu entendimento para a tua palavra. Aí Deus começou a falar: meu filho, tenha o teu coração aquebrantado, tenha o teu coração contrito. Só fale somente que eu curo, que eu salvo, que eu liberto. Fale que eu amo, eu vim morrer por amor de todos. O meu Pai me entregou por amor. Deus poderoso. Aí eu falei: tá bom, Senhor. Deixa eu te falar outra coisa aqui que eu nunca falei. Vou te revelar algo aqui que eu nunca falei, nem minha esposa nunca ouviu. Isso não é soberba, é te mostrar que é Deus que faz. Deus me fez uma promessa de me levar por esse mundão para pregar o Evangelho. O meu grau de instrução é 5ª série. Eu tenho sentado em lugar para pregar o Evangelho do Senhor com a palavra revelada do Espírito Santo. Não porque eu sei, porque Ele que me chamou, e aquele que me chamou é fiel para me dar. Eu nunca falei isso. Tenho estudado, tenho me dedicado, mas eu não busco cursos que vão me afastar da presença. Eu busco cursos que estejam pautados na palavra que Deus tem feito. Fui pela misericórdia do Espírito Santo, fui pela misericórdia para Arraial do Cabo, pela misericórdia Ele tem soprado em tudo que eu falei: Senhor, chega, porque eu quero te dizer: a Bíblia, ela nos ensina, vou falar da Bíblia aqui, ela nos ensina, ela ensina aquele que não sabe ler a ler, aquele que é analfabeto, ela ensina, ela revela, para arrepender, para corrigir. Todas as vezes que eu leio a Bíblia, não é para corrigir a igreja. Todas as vezes que eu leio a Bíblia é para me corrigir, para que eu venha a ser uma pessoa melhor para Deus. É assim que você tem que fazer. Essa igreja aqui, eu sei que ela é pautada na palavra, porque eu acompanho todo o processo, todo evento que tem nessa igreja. Eu acompanho e vejo que essa igreja é uma igreja que tem uma preocupação com a palavra do Senhor, porque nada pode parar uma igreja que tem a Bíblia como base. E agora, rapidamente, Timóteo, todos nós sabemos que era um jovem pastor em Efésio, e a igreja estava enfrentando um período de heresia, falsos mestres e perseguição. Aquela igreja estava passando pelo processo de tribulação. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Só que Paulo sabia
que também iria morrer, que a sua morte estava perto. Só que Paulo, ele tem amor pela obra do Senhor. Paulo é aquele que todos nós sabemos que era Saulo, que teve verdadeiramente um encontro com Jesus. A Bíblia diz que quando ele teve aquele encontro com Jesus, nunca mais ele foi o mesmo homem. A Bíblia diz que até o nome dele foi mudado, louvado, engrandecido. E Paulo é esse que tem amor pela obra do Senhor. Paulo não é aquele que talvez eu e você, que se fomos agora ali no hospital, tomaram um diagnóstico que nós iríamos morrer daqui a 2, 3 meses. Talvez nós iríamos voltar para o mundo, para curtir tudo que o mundo nos oferece, achando que seria bom. Só que Paulo não. Paulo está preso aqui quando escreve essa segunda carta a Timóteo. Paulo não está vivendo numa casa luxuosa. Paulo aqui não está vivendo num spa. Paulo não está em liberdade. Paulo está preso, mas com uma preocupação, porque alguém viria para suceder ele. Alguém viria para continuar aqui pregando o Evangelho do Senhor. A igreja estava crescendo, louvado, engrandecido, só que a igreja estava sendo perseguida pelo povo de Roma. Nesse cenário, Paulo agora, ele não se entrega à estratégia humana. Paulo aqui agora, ele não vai ensinar a Timóteo: Timóteo, faz isso aqui para agradar o mundo, para trazer o mundo para dentro da igreja. Não. Aqui Paulo está mandando para ele: prega a verdade, doa a quem doer. Se tiver 1 ou 2 ou 3 aqui reunidos no nome do Senhor, eles vão te fazer presente. Mas não ceda, não cesse. Pregue verdadeiramente a palavra que confronta, que traz mudança. Louvado e engrandecido. A escritura no tempo antigo, no primeiro século, não havia a Bíblia impressa. Os textos, eles eram copiados às mãos. A palavra era lida publicamente nas sinagogas e igreja. Muitos morriam para perseverar e transmitir a escritura. Muitos ali se sacrificaram para levar o verdadeiro Evangelho de Deus. Muitos ali morreram com martírio, mas pregaram o Evangelho de Deus. Será que eu e você temos sido lido uma Bíblia, uma carta viva por onde nós passamos? Ou será que quando nós somos confrontados lá fora, nós fechamos a Bíblia que tem que arder na tábua do nosso coração? Será que lá fora, quando nós somos confrontados, nós não mostramos a essência do Espírito Santo e mostramos a essência do rancor, do ódio? Será que estamos verdadeiramente mostrando que fomos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro? Ou quando somos confrontados, não mostramos o Espírito Santo, a qual Gálatas vem nos ensinando, nos revelando que sejamos cheios do Espírito Santo de Deus? Então o cenário aqui é o cenário da igreja que está sendo perseguida, louvado e engrandecido. Quando Paulo diz toda a Escritura, ele se refere ao Antigo Testamento reconhecido e de forma progressiva aos escritos apostólicos também. Ele afirma que a Escritura é inspirada por Deus. No grego nós sabemos que é soprada por Deus. Deus, ele está soprando o Espírito Santo dele sobre a tua vida. Eu sei que tu tem intimidade com o Senhor. Eu sei que quando ele te acorda pela madrugada, ele te dá a palavra dele revelada. Eu sei que quando você faz como Moisés: Senhor, se o Senhor não for comigo, não permita que eu saia daqui. Eu sei que quando tu pede a ele, ele te dá uma palavra para que você venha falar para alguém, porque lá fora tem alguém que precisa ouvir que Jesus ama, que Jesus salva, que Jesus liberta. Todas as vezes nós passamos por situações, muitas das vezes nós estamos dispersos, só que Paulo está falando para Timóteo aqui: Timóteo, não fique disperso. Muitos vão se levantar, muitos vão tentar paralisar, o povo vai tentar acabar com a igreja, mas a igreja que está alicerçada, plantada na palavra, ela vai crescer. Eu gosto quando, se não me foge, quando Pedrão diz, se não me foge a memória: crescei na graça e no conhecimento. Aí eu fiquei no início: aí eu vou estudar. Só que quando Deus falou: meu filho, o conhecimento é de quem eu sou. O conhecimento é do que eu já fiz por você. O conhecimento que eu morri, ressuscitei ao terceiro dia, eu levei as dores, as enfermidades, o preço já foi pago. Aí eu entendi que a graça e o conhecimento se andam juntos, porque a graça, ela me alcançou e te alcançou, porque nós não merecemos. E o conhecimento é como nós valorizamos quem ele é, porque ele é a própria Bíblia, ele é a palavra, ele é o fruto, ele é o Espírito Santo, é tudo por ele, é tudo para ele. É por isso que nós temos que ser uma carta
viva, ser uma Bíblia viva. E ela é suficiente para 4 áreas essenciais: ensino, repreensão, correção, instrução na justiça, formar o caráter cristão. Nenhuma outra fonte consegue fazer tudo isso ao mesmo tempo, a não ser a Bíblia. Não tem. Não tem ninguém. Se a gente olhar tudo no mundo, é tirado daqui. A justiça, tirada da Bíblia. Aonde nós vamos, é tirado da Bíblia. Não tem. O mundo se rege em volta da Bíblia. Por mais que o mundo não queira viver a Bíblia, mas que você venha viver a Bíblia. Aleluia. Que a tua casa venha viver a Bíblia. Porque no tempo de Deus as coisas vão mudar. E a palavra prepara o servo de Deus perfeitamente, preparando para toda boa obra. A palavra forma líderes. A palavra sustenta a família. A palavra liberta cativos. A família edifica a igreja do Senhor. Uma igreja distante da palavra se torna fraca. Uma igreja firmada na palavra se torna inabalável. É por isso que essa igreja aqui é uma igreja que está em contínuo crescimento. Muitos lá fora estão achando que não vai acontecer, mas aquele que chamou, aquele que entregou a chave, aquele que entregou a confiança do pastor e da pastora para regir esse ministério aqui na terra, ele é regido pelo Espírito Santo de Deus. E aonde tem a palavra tem crescimento. Olha que vou profetizar 2026 será dia de entrar pessoas por essas portas para se render aos pés do Senhor através da palavra. Todos aqueles que estão aqui, anote hoje o que Deus está dizendo. 2026 será o ano da colheita. Vocês plantaram, vocês regaram. Agora o Espírito Santo de Deus, ele vai dar o crescimento nesse lugar. Esse lugar vai ficar pequeno para o que Deus vai fazer se manifestar nesse lugar. Eu não estou aqui pregando, eu não estou aqui querendo profetizar coisas da minha carne. Eu estou profetizando através da palavra de Deus, como ministro do Evangelho. Essa igreja vai crescer neste lugar, porque ela está baseada e pautada na palavra. E rapidamente, rapidamente precisamos voltar a honrar a palavra de Deus. Glória a Deus. Não apenas carregar, mas obedecer. De Gênesis a Apocalipse, o que Deus pede de mim e de você, obediência. Samuel vem ali revelando: é melhor obedecer do que sacrificar. Saul quis sacrificar, sacrificou, perdeu o reinado por ser desobediente à vontade de Deus. Todas as vezes que eu e você desobedecemos a palavra de Deus, nós desobedecemos a nossa liderança, porque a nossa liderança é baseada, pautada na palavra. Eu costumo dizer: aonde não tem palavra, não perca teu tempo, e tu vai viver uma vida frustrada. Mas aonde tem a palavra, é ali que você tem que ficar. Tem igrejas hoje aí que já não se preocupam mais com uma escola dominical. Tem igrejas aí que já não se preocupam com o evangelismo. Tem igrejas aí que já não se preocupam com si. Todos estão querendo pensar em benefício próprio. Muitos hoje estão querendo igrejas lotadas, inflamadas, mas já perderam a presença há muito tempo. Porque já não baseia a sua igreja na palavra, não baseia a sua igreja na Bíblia, na Sagrada Escritura do Senhor, mas a igreja que coloca a palavra do Senhor como base, e não tem como dar errado. Então precisamos voltar a honrar, a carregar verdadeiramente, carregar como obedecendo. Sejam cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Tiago 1:22. A palavra precisa habitar em mim e em você. Ela deve governar as nossas decisões. Ela deve curar as nossas feridas. Ela deve corrigir os nossos caminhos. Aí se bate aqui, Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Crente, certo? Deus, ele não vai te isentar de passar por tribulação, por luta, por adversidade. Que isso? Tu está pregando o quê? É, mas em todas elas ele é contigo. Aleluia! Em todas.
Porque Ele está te preparando. Quer uma família feliz? Aprenda a ceder. Hoje, eu podia quase acabar com essa pregação. Que a responsabilidade não era da minha esposa, a responsabilidade era minha. Então quem tinha que ter cuidado com o impulso era eu. Só que Deus lá atrás, Ele falou para mim, eu não quero que tu pegue com o impulso. Eu fiz. Ele não deixou eu fazer. Porque tem que ser o que Ele quer, não é o que eu quero. Aleluia. A tua vida não é diferente. Se Ele te mandar ir para a direita, não vai para a esquerda. Porque tu vai quebrar a tua cara. Porque todos aqui na Bíblia que foram corrigidos por Deus, como eu e você, é porque a própria Bíblia diz que Ele corrige ao filho que ama. Quando Ele já não me corrigir, já não te corrigir mais, aí sim fico preocupado. Eu costumo dizer ali, no Evangelho de Mateus, se não me foge a memória, versículo capítulo 15, se não me foge a memória, da mulher cananeia, onde ela tinha um problema dentro da sua casa. Ela foi ao encontro de Jesus, louvado e engrandecido. A Bíblia diz que Jesus estava em silêncio. Jesus não falava nada, e aquela mulher chamou ele de Mestre, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquela mulher reconheceu quem era Jesus, louvado e engrandecido. Ela pediu para que Jesus pudesse fazer algo, porque ela tinha um problema dentro da sua casa. A filha dela estava endemoniada, e a Bíblia diz que Jesus estava em silêncio. Jesus estava mudo para aquela mulher, mas aquela mulher ela não cessou, ela não parou, ela continuou clamando aquele que podia mudar o quadro da vida dela. E talvez você comece a orar a Deus para um processo na tua vida. Aí tu está achando que está demorando, você já sai do foco, já começa a orar por outro processo. Você não entende que não é no teu tempo, é no tempo de Deus, porque a Bíblia ela vai acontecer na minha, na tua vida, no tempo que Deus quiser fazer, porque no tempo certo Ele falou para aquela mulher, não é bom dar os pães para os cães. Aí aquela mulher tem uma humildade. Ah, Senhor, mas até os cachorros como nas migalhas de cada vez. A migalha de Deus para mim e para ti é de onde Ele nos tirou. Nós não éramos merecedores. Nós não éramos nem dignos de andar feliz. Mas quando nós tivemos um encontro com a palavra que nos confrontou verdadeiramente, nós entendemos. Aí tudo que eu te testifiquei aqui através do nosso irmão que está orando, aí Deus começou a fazer na minha vida. Hoje eu estou com a minha esposa aqui. Deus fez uma promessa lá atrás, que nós iríamos cuidar de casais, que nós iríamos aconselhar casais. Pela misericórdia, há anos atrás, eu subia para pregar em culto de família, famílias sendo restauradas, Deus trabalhando grandiosamente. Eu vou encerrar. Grandiosamente, eu preciso te dizer isso aqui para que você venha entender que a obra não é minha, de Deus. E pessoas sendo restauradas, e eu chegava dentro da minha casa e falava, Senhor, mas cadê a minha família? A minha família fora de casa. E humilhação atrás de humilhação. E Deus falou que fez uma promessa, quando eu fui humilhado, Ele iria me honrar para mostrar o Deus que Ele era na minha vida. Certa feita, janeiro agora de 2025, Satanás com uma fúria muito grande, já comigo me chega, vai lá e fala de embora. Assina. Não quero, posso obrigar. Assinei. Acabei de assinar, falei para o Senhor, ó, tem alguma coisa errada. O Senhor fez uma promessa. E agora onde que eu vou trabalhar com casais? Porque eu não sou contra quem está no segundo casamento, entenda, que é maturidade. Mas entenda bem como que funciona o mundo espiritual. Nós estamos aqui reunidos, nós somos maduros. Eu chego para auxiliar a pastora que está passando por um processo com o pastor. Aí eu vou falar algo da parte do Senhor para eles. O mundo espiritual é terrível.
Aí quando eu saio de lá, talvez a pastora, talvez o pastor, comentam entre o outro, não, beleza, pô, o varão falou tudo bem aí, mas pô, como é que o varão está no segundo casamento? Entenda que isso aqui é maturidade, isso é profundidade. Isso é o que Deus quer fazer. Quando Deus quer trabalhar na tua vida, tu vai ter que ser moldado, tu querendo ou não. Aleluia. Ele vai te quebrar todinho para te botar conforme a vontade dele. Não tem jeito. Aleluia. Não adianta fazer biquinho, fazer cara feia. Passei meu processo. Foi doloroso. Certa feita, a diaconisa Michele fazia compra dentro da minha casa, botava na geladeira. Comprei para mim, para meu pai e para meus filhos comer. Eu falei, eu pego, que a casa é minha. E ela já queria ir. Meti o pé. E ali Deus me moldando. Tu não tá vigiando. E ali Deus moldando. Quando a diaconisa Michele pagou o divórcio, eu vacinei o divórcio e saiu. Ela pagou em dezembro. Em janeiro o divórcio saiu. E eu falei para o Senhor, o Senhor me fez uma promessa. Isso aqui não mente. Ou foi o Senhor ou foi o homem. Ou eu estava na direção totalmente errada. Aí Deus falou, agora tu espera e vê o que eu vou fazer. Foi lá, quebrou, trouxe de volta. Em setembro, casei pela segunda vez com a mesma mulher, com a mesma esposa. Aí aquilo que eu te falo, Satanás perdeu ou não perdeu? Perdeu. Mas quem teve que passar o processo? Não sou eu. Quem tem que passar o processo é você. Tu quer vitória? Suporta o processo. Aqui ela vem para nos ensinar, para nos repreender e para nos corrigir e para instruir a justiça. Deus fez a justiça ou não fez? Hoje está aqui. Anda comigo para cima e para baixo. Hoje está aqui, estudamos juntos, fazemos cursos juntos, queremos crescer juntos. Hoje está aqui, aquele ambiente de discussão. Agora o ambiente. Pela Bíblia, pela palavra. Aí agora, já convido a igreja em janeiro, só vou ver a data. Aí estamos lá fazendo agora o quarto das crianças, fechando a outra área. Aí eu tenho meu filho, eu não posso deixar de contar ele. O projeto era ele. Perdi um pedaço para ele na época, fiquei chateado. Aí Deus falou, eu quero ele perto de tu, porque perto você vai cuidar. Aí eu falei, Senhor, eu fiz tudo programado para mim. Deus falou, lá em cima tu vai levar alguma coisa? É salvação. Aleluia, Deus. Então eu não quero te dizer isso, igreja. Eu já vou encerrar. O que eu quero te dizer com isso? Quando Deus faz uma promessa, a promessa está aqui. Qual foi a promessa que Ele fez para mim? Eu trago isso para mim. Salvação. É por isso que eu não me frustro. Não me frustrei. Passei, chorei, claro, sou ser humano. Fazia biquinho? Sim, fazia. Levantava às vezes uma semana no monte, pastor. Aí Deus me acordava 11 horas da manhã, pastora. Vai lá para Tinguá. Eu falei, não é possível. Estava em Tinguá ontem, senhor. O que eu vou fazer lá em Tinguá de novo? Aí Deus vai em Tinguá. Aí sabe o que eu entendi? Sabe o que eu entendi? Se eu estou dentro da minha casa, eu seria presa fácil para Satanás. Porque ia deixar a carência entrar. Ia deixar a solidão entrar. Aí os vícios a qual Deus já tinha tirado de mim, que era pornografia, prostituição, iria voltar. Então Deus sabe o que é melhor para ti através da palavra. Paulo ele vem instruindo a Timóteo a exortar, a colocar a igreja pautada na palavra. Porque quando a igreja estava pautada, não teria como dar errado. Porque a Bíblia não é ultrapassada, ela é eterna. Não é fraca, ela é poderosa. Não é apenas informativa, a Bíblia é transformadora. Todos que estão em encontro com a Bíblia têm uma vida transformada, têm uma vida mudada, porque a palavra transforma, a palavra liberta. E exaltar a palavra de Deus é declarar que ela continua sendo nossa regra de fé, nossa busca e nossa esperança. Isaías 48, seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra do nosso Deus permanece.